que é que história que tem? Nada, só tô dizendo ao senhor, que não é o senhor com ela não, é pode dar um toque e começar, vá. Não, eu vou fazer o que eu quero também, não é que ele quer Então também. pronto, Eu pronto, sei. o senhor é que sabe. Não é, Jesus. não é. Bom dia a todos os presentes, aos senhores engenheiros, senhores arquitetos, as senhoras engenheiras, senhores arquitetos, demais autoridade presente ou representada. Esta reunião solene tem um caráter em homenagem ao Dia do Engenheiro e do Arquiteto. Requerimento de autoria do excelentíssimo vereador Jurandir Liberal, que tomou o número 1967. Nesta oportunidade, vamos compor a mesa dos trabalhos na manhã de hoje. Convidamos a senhora, a doutora Ana Luísa Limeira, ilustre engenheira civil, para tomar assento à mesa. Temos a honra de convidar a engenheira civil, doutora Maria Eugênia de Moraes Barbosa, para tomar assento à mesa. Queremos convidar também para tomar assento à mesa o excelentíssimo secretário de administração da Prefeitura do Recife, nesse ato representando o prefeito em exercício da cidade do Recife, doutor Fernando Nunes. Temos a honra de convidar para tomar assento à mesa o ilustríssimo senhor doutor engenheiro, vice-presidente do CREA. Nesse ato irá representar instituições ligadas à engenharia, como também à arquitetura, o doutor Cláudio Arruda. Queremos convidar o autor da proposição, essa sessão solene, excelentíssimo vereador Jurandir Liberal. A dificuldade de espaço físico, só temos 3 lugares na mesa. Queremos também registrar a presença e considere componente da mesa o excelentíssimo ilustríssimo senhor Valdeci Pinto, certo? Presidente do sindicato também de engenharia, o senhor Alexandre Santos, certo? Considere componente da mesa. E convido a todos para que de pé possamos ouvir e acompanhar o hino nacional brasileiro.
Queremos, nesta oportunidade, convidar o autor da proposição para saudar os presentes, em nome da Câmara Municipal do Recife, o excelentíssimo senhor vereador Joandir Liberal. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o nobre presidente Romildo Gomes, a quem agradeço mais uma vez estar aqui presidindo os trabalhos. Registrar que o companheiro Múcio, que é o presidente da casa, está com seu pai adoentado no interior, ele não pôde comparecer, mas está nosso amigo Romildo, decano dessa casa, nosso querido vereador. Obrigado em nome de todos nós, viu? Cumprimento o companheiro e amigo também, Fernando Nunes, aqui representando o prefeito da cidade do Recife. Meu companheiro Cláudio Arruda, primeiro vice-presidente do CREA, e também, por motivo de viagem a Brasília, o companheiro Zé Mário, inclusive, ligou há pouco tempo, mandando um abraço para todos, juntamente com o Oswaldo, que eles estão em Brasília. E Clóvis aqui está representando o sindicato na pessoa do companheiro Fernando Freitas, o companheiro Alexandre Santos, como presidente do clube, os companheiros da Mútua, os companheiros da associação, todos os demais aqui representando a entidade através da pessoa do companheiro Cláudio Arruda. Uma saudação especial a essa mulher maravilhosa, Maria Eugênia de Moraes Barbosa, engenheira civil, e minha amiga, colega de Sudene, Ana Luísa da Costa Limeira, telefone 3221-0056. Eu queria também fazer uma saudação especial ao Antônio Carlos, que é professor Antônio Carlos. Inclusive, ele teve que sair, que ele tem um outro compromisso, mas esteve presente desde o primeiro início, representando o Senai. Companheiro Miguel Arcanjo, aí, presidente da Associação dos Servidores da Administração Direta, os engenheiros, arquitetos. Meu amigo Valdeci Pinto, que é presidente, também Valdeci Fernandes ali, Milton Costa Pinto, Henrique Lins, Fernando Freitas, já falei, Alberto Peres, Antônio Ferreira, Paulo Tadeu, meu amigo Francisco Willo, grande batalhador. E eu queria, para registrar, inclusive, que o espaço aqui da mesa não estava previsto, mas que também vai fazer uso da palavra, duas figuras aqui que a gente tem uma maior admiração, que é o Zildo Sena Caldas, arquiteto da turma 1960, que eu peço um aplauso aqui na Faculdade de Arquitetura. E outro companheiro ilustre, que é referência para todos nós da Sudene, Hugo de Almeida, engenheiro da turma 1960, da Escola Politécnica de Pernambuco, e que eu estava conversando com ele também, quase que ele era vereador. Então, a casa ele já conhece. Bem, companheiros, é com grande orgulho que, mais uma vez, eu propus, e o plenário dessa casa aprovou por unanimidade a nossa proposta dessa reunião solene, em homenagem ao Dia do Engenheiro e do Arquiteto. E, desde o início da nossa caminhada aqui na casa, nós assumimos há 10 anos atrás, sempre nós prestamos homenagem no dia 11 de dezembro, que é essa data importante para os engenheiros e arquitetos. Na realidade, aparentemente é uma simples homenagem,
mas nós entendemos como um elemento para valorizar essa nossa profissão. E para a felicidade nossa, não é só essa atitude, mas uma série de fatores que têm acontecido no país. E hoje você já vê a Rede Globo dizendo: tem que ter mais engenheiro e arquiteto, senão vamos ter que importar essas mão de obra especializada de outros países. Então, para a gente é muito satisfatório isso, o momento que nós vivemos, porque teve algum instante que os companheiros de engenheiros e arquitetos estavam desviando de profissão, ir para o mercado financeiro, estavam indo para outras profissões do que exercer a engenharia. Então, essa ação como essa que nós temos adotado aqui, ela está nesse campo da valorização. E eu queria só relembrar a todos os companheiros que têm participado juntamente conosco, que em 2001 nós entregamos o título de cidadão ao nosso amigo Jaime Guzmão. Ele recebeu o título de cidadão Jaime Guzmão, que é caruaruense, mas o título de cidadão recifense, e Jaime Guzmão, que é uma referência para todos nós. Em 2002, nós convidamos o arquiteto e poeta Gissier Quirino, que fez uma saudação maravilhosa aqui a todos os profissionais da área. Em 2003, nós convidamos o magnífico reitor da Universidade, Amaro Lins, que palestrou sobre a engenharia no Brasil e mercado de trabalho. Em 2004, fizemos uma homenagem aos 50 anos de formatura das turmas de engenharia e arquitetura de 1954. Em 2005, realizamos um painel sobre novos investimentos, oportunidades para os pernambucanos, e que tratou dos investimentos para o Estado através de SUAP. Nessa ocasião, teve presente Humberto Costa, Tânia Bassalela e Raul Henrique. Em 2006, fizemos uma homenagem ao CREA, à Mútua e às instituições de ensino e entidades representativas dos engenheiros e arquitetos. Em 2007, a Câmara Municipal do Recife concedeu medalha do mérito ao arquiteto e professor José Luiz da Mota Menezes. Em 2008, foi a vez de todos os diretores do SENGE ser homenageados pelos 73 anos de sua criação. Em 2009, homenagem aos 75 anos do CREA e entrega de medalha do mérito Zé Mariano ao magnífico reitor da UFPE, engenheiro Amaro Henrique Lins. Além disso, fizemos a campanha de reconhecimento e valorização profissional, que teve como uma das principais conquistas a regulamentação do piso salarial para a categoria da Prefeitura, a administração direta, no ano 2006, que teve uma grande ajuda aí do CREA, do Clube de Engenharia, do sindicato e da associação através do companheiro Miguel. Este ano não podia ser diferente. Mais uma vez, venho demonstrar meu apreço e admiração pela categoria, homenageando os engenheiros da Escola Politécnica, da Escola de Engenharia e da Escola de Arquitetura, que estão completando 50 anos de formados. Homenagear também nossa terra e nossa gente é uma ótima maneira de comemorar uma trajetória cinquentenária vitoriosa. E para lembrar essa data especial, esse ano quero prestar uma justa homenagem a duas mulheres que se destacam na nossa profissão. Como Oscar Niemeyer diz, a vida é um sopro. E nesse sopro já se passaram 64 anos dos formandos de 1946 e 50 anos para os engenheiros e arquitetos de 1960. Engenheiros e arquitetos são sábios por natureza, e ainda aqueles simples mortais que adquiriram a sabedoria por desprendimento de professores que não se furtaram a transmitir os seus conhecimentos. Dessa forma, não poderíamos esquecer da professora e engenheira civil Maria Eugênia de Moraes Barbosa. Maria Eugênia ocupou o cargo de diretora de estudos e projetos do DR Pernambuco, que é um órgão de referência nacional. Os engenheiros aqui sabem,
A Sudene colaborou muito na estruturação dos órgãos rodoviários, e o DR de Pernambuco foi uma referência nacional junto com o antigo DNR, e por trás de toda essa construção estava a nossa companheira Maria Eugênia, dando um show de bola, como sempre foi competente professora. Também a nossa querida Ana Luísa Limeira, que eu sou suspeito, porque sou amigo dela e colega da Sudene, mas eu queria destacar que Ana Luísa foi laureada em Engenharia Civil na Universidade Federal de Pernambuco, servidora da Sudene, e a gente meteu Ana Luísa em 2 imprensados. Primeiro, Bartolomeu foi candidato a presidente da associação e colocou Ana Luísa como vice. Aí, um mês depois, Bartolomeu renunciou e ela teve que segurar a peteca durante 2 anos como presidente. E num momento muito difícil que a gente vivia. Aí, em seguida, teve um momento aí que teve a redemocratização do país, e Ana Luísa foi escolhida e eleita a primeira diretora de recursos humanos eleita pelos servidores no país. Uma votação de quase 90% dos servidores. Significa que a mulher é querida na casa, né? Então, Ana Luísa ficou como diretora e, para a tristeza de todos nós, no governo Collor, ele colocou 560 servidores em disponibilidade da casa. Foi o primeiro golpe para a extinção da Sudene. E quem encabeçava a lista dos disponíveis era a diretora de recursos humanos do órgão. Vê que absurdo. A secretária da diretora também estava na lista, só porque... E todos os militantes, todos aqueles que defendiam a Sudene, inclusive eu, que era presidente do sindicato. Então, é uma história que a gente gostaria que não tivesse acontecido, mas você vira o final com a extinção da Sudene, e todos os colegas que estão aqui da Sudene sabem muito bem o que representa Ana Luísa para todos nós. Portanto, Ana, é com muito orgulho que a gente faz essa homenagem a você. Nós estamos vivendo um novo momento político no nosso país. É o momento da chegada à presidência da República de uma mulher, que no seu primeiro discurso reafirmou o compromisso em governar para todos e todas, e ressaltou que as mulheres podem ocupar cargos com sabedoria e competência. E todos aqui sabem que há bem pouco tempo as mulheres sequer tinham direito de votar. E agora nós temos uma mulher presidente da República. A vitória de Dilma Rousseff demonstra que a população brasileira decidiu que era hora e a vez das mulheres no poder. Atualmente em Pernambuco, ela representa 21% dos profissionais registrados no CREA. E o Recife é a capital do país com mais mulheres. O Centro do IBGE de 2010 considerou a Veneza brasileira como a cidade das mulheres. Se hoje a população feminina ainda enfrenta desafios para ocupar cargos em uma profissão tida historicamente como masculina, você pode ter ideia o que significava para Maria Eugênia e Ana Luísa em um universo dominado por homens nas décadas de 40 e 50. Nosso grau é de engenheiro, mas não há reflexão no gênero para elas. Porém, as mulheres engenheiros fazem questão de demonstrar que a ordem dos fatores, neste caso, altera o produto. Elas não são engenheiros mulheres. Afirmam que o gênero mulher virá sempre em primeiro lugar, para que brilhe na profissão ao fazer jus à sua feminilidade e imprimir a marca da mulher ao engenhar. Engenhar significa construir um projeto, verbo próprio dos engenheiros, que através de seus conhecimentos e também intuição. Engenhar é conferir vida aos projetos dos nossos arquitetos, que fazem belas formas geométricas e proporcionam conforto, bem-estar aos nossos sonhos. A engenharia, ao longo dessas décadas, deu passos importantes. Teve um papel fundamental no desenvolvimento do país
Já a arquitetura modificou o desenho urbano. Com a expansão da malha urbana, foi possível a incorporação de propriedades rurais e sítios históricos. Na segunda metade do século, surgem dois processos importantes para a configuração da paisagem urbana atual. Os vazios urbanos começam a ser ocupados por edificações de grande porte e por assentamentos espontâneos. Essa ocupação horizontal do território é acompanhada pela verticalização e o adensamento das áreas, principalmente com a substituição de residências em edifícios de apartamentos. O pioneirismo de Pernambuco na construção atingiu as concepções estruturais com o cálculo e a execução. Pela primeira vez em todo o norte do país, a construção de tetos planos do tipo piso em deck e rependeck, lajes mistas, se fizeram levantar as taxas de trabalho dos materiais, acompanhado o seu uso de precauções e ensaios tecnológicos nunca antes realizados, resultando em estruturas mais esbeltas, independentes e simplificadas, mais funcionais e mais belas. Esta inovação no emprego de elementos estruturais muito se deveu, sem dúvida, à presença na equipe do engenheiro pernambucano Joaquim Cardoso, matemático, artista, poeta sensível e erudito conhecedor da poesia oriental. Um dos maiores calculistas estruturais do Brasil, e eu tive o privilégio de tê-lo como nome da turma de engenharia civil de 76, da qual eu participei. Outro aspecto inovador das últimas décadas foi o sentido do trabalho em equipe, quando arquitetos, engenheiros e desenhistas trocavam ideias com mestres de obras, pedreiros, carpinteiros e ferreiros, permutando as informações específicas de seus respectivos ofícios, ensinando e aprendendo numa atividade que se iniciava às modernas estruturas de concreto armado. Não é absurdo pensar que o nivelamento por interesse técnico escandalizasse os mais conservadores. Joaquim Cardoso, nosso poeta engenheiro, no poema As Janelas, as Escadas, as Pontes e as Estradas, diz: as janelas das casas de muitos andares são olhos que me veem passar na rua. Quem? Alguém? Lembro então das escadas e penso em subir, galgar suas cascatas. As estradas não param. Para longe se vão sem se mover, cansar. Permanentemente vão. Quem quiser, vai com elas. Usa tudo o que é delas, porque são boas, tão amigas, que ajuda a quem quiser correr, a quem quiser simplesmente andar ou tropegamente caminhar. Apenas. As pontes são parte da estrada, são apertos de mãos. Assim, a engenharia deixa de ser ciência exata e se confunde com a arquitetura das belas artes, e somos simplesmente engenheiros e arquitetos. Neste momento em que o Brasil elegeu uma mulher presidente da República e que temos nossa profissão cada vez mais reconhecida, compreendemos que nossa luta está dando frutos em uma terra fértil e marcada pela igualdade para todos e todas. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, vereador. Mas também temos a honra de registrar a presença do presidente do Sindicato de Engenheiros de Pernambuco, Dr. Fernando Freitas, se considera componente da mesa. Convidamos agora o autor da proposição para fazer a entrega às homenageadas, a doutora Maria Eugênia Moraes Barbosa e Ana Luísa Meira, certas placas comemorativas e ramalhete de rosas às digníssimas senhoras que estão sendo homenageadas por esta casa. Convidando o vereador Jurandir Liberal.
A placa tem o seguinte registro: Câmara Municipal do Recife, Dia do Engenheiro e do Arquiteto, 11 de dezembro de 2010. Homenagem à engenheira civil Maria Eugênia de Moraes Barbosa pelo relevante serviço prestado à engenharia de Pernambuco, diante do seu pioneirismo, determinação e coragem. Assinado engenheiro vereador Jurandir Liberal do PT. E agora temos a honra de convidar o vereador também para entregar a Ana Luísa Limeira a placa comemorativa e o ramalhete de rosas. A placa está com os seguintes termos: Câmara Municipal do Recife, Dia do Engenheiro e do Arquiteto, 11 de dezembro de 2010. Homenagem à engenheira civil Ana Luísa Limeira, pela passagem do jubileu de ouro de sua formatura, e pelo relevante serviço prestado à engenharia e ao Estado de Pernambuco, com competência e determinação. Engenheiro Jurandir Liberal, vereador do PT. Temos a honra de convidar a senhora Maria Eugênia de Moraes Barbosa para que faça algumas considerações. E a todos presentes, e muito obrigada de todo o coração por esta homenagem que é decorrente da generosidade de vocês. Quero aproveitar esta oportunidade para registrar o meu agradecimento aos meus pais, aos meus professores, em especial ao professor Newton Maia, que me convenceu a ser sua assistente na cadeira de cálculo infinitesimal, aos meus colegas do Departamento de Estradas de Rodagem e aos meus ex-alunos, pela enorme contribuição que tiveram no meu aprendizado profissional. De todos guardo alegres recordações e os considero pessoas de minha família. Muitíssimo obrigada. Convidamos a doutora Ana Luísa. Suas considerações. Queridos colegas de engenharia, queridos colegas de arquitetura, os colegas de engenharia da Escola de Engenharia da Universidade de Recife e da Escola Politécnica. Me sinto muito honrada em pensar que sou homenageada e estou homenageando vocês.
Bom, eu espero não me alongar muito, mas a minha ideia era contar histórias da nossa escola de engenharia. Eu acho que é uma coisa comum a todos nós, a toda uma época. Então lá vai. Meu pai era engenheiro, amigo de todo esse povo de engenharia que era conhecido naquela época, tipo Lorival Castro, Murilo Coutinho, Ael Sampaio. Eu vivia sempre assim, vendo e fim de ano, encontros, etc., com esse povo. A essa época, eu já estava terminando a escola normal, 8 anos de escola normal, onde eu vou dizer a vocês que fui realmente a primeira, desde o início até o fim. Eu estou avisando isso porque lá para as tantas vocês vão até duvidar que eu tenha sido essas coisas, com o desenrolar dos acontecimentos. Bom, como meu calo era a matemática, e eu gosto de desafios, lá para as tantas eu digo, eu vou ser engenheira como meu pai. Só que eu decidi optar por esse desafio, tempo de maior dificuldade do vestibular de engenharia, que era a essa altura, eu acho que de uns 2 anos anteriormente, até o nosso, e até uns 2 anos depois, era uma verdadeira guerra. Então, o vestibular nosso, dos 524 que se inscreveram, apenas 24 passaram. Martorelli tinha dado uma série com 3 termos para a gente achar o termo número 50, e só quem achou realmente, do 1º ao 5º, foi Volmer Vasconcelos, que nós notamos depois, e se evidenciaria um gênio matemático. E de lá para cá, está vivendo nos Estados Unidos, né, professor das universidades de lá. Bom, é evidente que quando saíram as notas, corria o boato que tinha havido 120 zeros. E eu admito até, isso em álgebra, e eu admito até que eu estivesse no meio deles. Só que a gente corajosamente ia buscar os 6 nas provas orais, e com essa, os 24 puderam se safar. Muito bem, então eu entro na escola e começo a notar que parece que todo mundo sabe mais do que eu, todo mundo raciocina melhor do que eu, e passo por sufocos inomináveis. É chamada numa hora em que Newton Maia dá as notas e eu tiro 3 em geometria analítica. Isso dói, e eu, a essa altura, fico pensando, tinha vontade que Newton Maia soubesse que a carreira que eu fiz tão feiamente, para mim, é das coisas mais bonitas da matemática, que é a geometria analítica. Muito bem. Então entramos e as dificuldades começam a aparecer. Lá para as tantas, ocorre um momento histórico na escola de engenharia, que é uma greve que assustou inclusive os professores mais abertos para qualquer coisa, mas foi uma greve de 1 mês, uma greve que se ocupou a escola, uma greve que tinha como reivindicações que seriam melhoria de aulas práticas, criação de núcleo eletromecânico, e que nós que estávamos entrando demos o mote e a gota d'água para que a greve se concretizasse. Eu me lembro, a cadeira era de geometria descritiva, e começaram a ocorrer as notas negativas. E eu me lembro de um colega, na hora da aula, perguntar ao professor: professor, eu tirei -3, o que é que isso significa? E o professor dizer: você tira 3 e fica com 0.
Então, isso realmente foi a gota d'água e entrou-se nessa greve, que foi um mês de greve, meninos ocupando a escola e aquela coisa toda. Muito bem. Então, continuam as dificuldades, mas a gente vai vencendo de uma maneira ou de outra. Lá para as tantas também, dentro do capítulo de sabores meus, um colega, porque a essa altura nós tínhamos um jornal na escola de engenharia que marcou época, que era a RIPA, todo mundo já ouviu falar na RIPA, tinha uma ironia fina, ninguém sabia, todo mundo sabia quem escrevia, mas aparentemente não tinha. Um colega decidiu que a gente criaria também o nosso jornal, que se chamava O Alicerce. Então, o colega me convida para escrever um artigo para o Alicerce. Eu escrevo e no dia seguinte o Alicerce já tinha saído, eu descubro e todo mundo me mostra que eu começo com a seguinte frase: fazem não sei quantos dias. Ana, por favor, eu sei que de lá para cá faz esses anos todos e eu estou convivendo com essa vergonha. Bom, continuando os problemas, mas aí já começam as coisas melhores a aparecer. É o tempo de que no diretório tocava Maísa e tocava Agostinho dos Santos. É o tempo que a gente estudava e findava no boteco da esquina, tomando leite pingado com queijo de coalho. É o tempo de umas festinhas lá em casa, pouco dinheiro, mas muita animação. E assim a gente ia levando. Minha avó dizia: Ana Luísa, você e esses meninos parecem uma barata entre as galinhas. Realmente, mas a barata e as galinhas conviveram muito bem o tempo todo. Eu quero registrar fatos assim, como, por exemplo, uma aula de Arlindo Pontual. Eu não tinha ido de calça comprida, era para subir uma escadinha, e Arlindo muito respeitosamente dizia: suba, Ana. E os meninos gritavam: não, senhor doutor Arlindo, o senhor e nós todos subiremos antes e ela sobe depois. Também a descida era do mesmo jeito. Também eu conto para vocês só das poucas coisas. Nós tivemos o Zé Hermílio de Moraes, foi o nosso paraninfo, nos deu uma viagem. Alguns, não foram todos que foram, porque ou por um motivo ou por outro já estavam encaminhados. Eu fui com os meninos. O avião, naquela época, o avião tentou subir 2 vezes, mas na terceira pegou e nós chegamos no Pará. No Pará, nós tomamos um hotel que evidentemente não era 5 estrelas, nós tomamos 2 quartos contíguos. E assim que eu entrei no meu quarto, um colega entra para dizer: Ana, com licença, era para o seguinte: no quarto ao lado, a rapaziada gritava para ser estudada a acústica de noite quando eles voltassem, se eles podiam gritar sem me incomodar. Bom, essas são algumas das histórias. A gente termina o curso. Eu quero logo registrar que eu fui laureada por conta de certas inteligências luminosas de cálculo, que deram ao luxo de ficar em segunda época. Tinha um colega que não se dava bem com desenho à mão livre. Ele não quis acertar mais o tracinho dele, deixou para a segunda época. Eu fui remando e fazendo força e não fiquei em nenhuma segunda época e fui laureada só e apenas por isso. Bom, isso é um capítulo. Quando termina a escola, meus colegas todos já estão empregados, alguns muitos já desde outubro. Então, era Chesf, era Petrobras, era Zé Hermílio. Eu
sentindo aquela tristeza, não estar empregada e sentindo aquela dor de dizer, meu Deus, será possível? É difícil a gente ser mulher ainda. Mas estou eu no diretório da escola, em janeiro, e me aparece o nosso matemático, engenheiro matemático Alfregésilo, e me diz, Ana, eu estou deixando a Sudene e estava lá fazendo estatística. Se você quiser, você quer ir no meu lugar? Oh, meu Deus, se eu queria. Então, eu entro na Sudene, na escola de Celso Furtado. Aquilo foi uma escola. É difícil lembrar. Em 64, nós fomos golpeados pelo golpe, evidentemente. E depois do golpe, a Sudene realmente vai realmente definhando. E aí eu registro, quando eu vejo minhas colegas aqui ao lado, eu registro que elas estão aqui porque nós fizemos o possível e impossível para não deixar que a Sudene piorasse ou fosse se acabando mais ligeiro. Eu acho que esse fato de nós termos trabalhado até o último dia com todo o empenho dignifica a gente. Se mais não conseguimos, se fomos quixotescos, se foi uma luta em glória, isso não vem ao caso, porque nós fizemos a nossa parte. Bom, fim da Sudene, eu quero agora entrar nas considerações gerais, digamos assim. Primeira coisa seria registrar a saudade dos colegas que foram. Segunda coisa, dizer a honra que eu tenho de ter participado de toda uma turma, de ter um tempo de vida, de faculdade que foi importantíssimo, que moldou a gente, que fez dos meus colegas grandes profissionais. Eu quero registrar também que quando eu digo que a história começa com meu pai, começa com ele, mas lá para as tantas, meu pai estava dono do maior truste de engenheiros, que era eu, meu marido, 2 cunhados, 2 filhos e 2 filhos meus também. Os 2 cunhados e o marido da minha turma. Vocês vejam, sem tirar nenhuma conclusão, o que eu andei fazendo. Embora minhas irmãs não queiram admitir que eu tomei alguma parte nisso, elas dizem que foi por esforço próprio, mas enfim, eu tenho 2 cunhados da minha turma. Isso é mais. Outra coisa que eu quero registrar também. Por muitos anos, eu tenho uma loucura pela escola de engenharia, que só Deus sabe. Eu passava em frente à escola e não me conformava que ela não fosse mais aquela minha escola de engenharia. Agora, desde o ano passado, com a criação já no embrião, mas já cada dia mais acelerando, do memorial da Escola de Engenharia, eu me sinto feliz, recompensada e agradeço às pessoas que estão à frente. Presentes aqui está o Maurício Pina, minha homenagem, agradecer a você e aos outros, porque eu considero que na Escola de Engenharia estão os meus sonhos e a minha juventude. Após as considerações da doutora Ana Luísa Limeira, nós convidamos para falar em nome dos colegas da turma de 1960, o engenheiro Hugo Almeida.
para as suas considerações. Senhor presidente, senhor vereador Jurandir, a quem nós agradecemos antecipadamente por essa homenagem, demais membros da mesa, depois de ouvirmos essas declarações dessas duas grandes engenheiras, Maria Amélia e a nossa colega da Sudene, eu confesso a vocês que não sei nem se tenho o direito, na minha idade, de voltar a me emocionar, Maria Luísa, mas eu me emocionei com suas declarações. Quero inicialmente agradecer a oportunidade de aqui comparecer nesta casa, que é a casa realmente que representa o povo do Recife. Eu sei disso porque fui candidato a vereador na década de 60 e cheguei a segundo suplente. Mas meu vereador nunca pediu um dia de licença. E por conseguinte, eu nunca pisei nessa casa porque não tive oportunidade. Certamente foi para o bem da casa. Não sei se foi para o meu bem, porque certamente aqui eu muito teria aprendido. O partido era o PTN, cujo presidente nacional era Emílio Carlos. Eu gostaria, então, de dizer que ontem nós comemoramos 50 anos do final da segunda etapa, ou melhor, da segunda etapa de um sonho. Um sonho que iniciou, sem dúvida alguma, com a luta, como muito bem descreveu há pouco nossa companheira engenheira, que é o vestibular. Uma verdadeira guerra de 200, 300, 500 candidatos, ter aprovados 27, 30, como foi o caso da nossa turma. Aumentou depois dos que iam remanescentes de turmas anteriores. E tivemos todo um período escolar de que nós não podemos esquecer da dedicação de alguns professores, ou de todos os professores, do qual eu não quero citar nomes, porque seria injusto, sempre me esqueceria de um, e o improviso tem esse defeito. Antes de esquecer de alguém que merecia tanto quanto foi citado. Mas eu me lembro de algumas passagens que me marcaram profundamente até hoje, sem nenhuma injustiça para os demais professores, em que eu cheguei um dia para o meu professor Eleomar Martorelli, um verdadeiro gênio que eu o conheci, e disse: Eleomar, eu não me conformo, que eu chamava Eleomar porque era amigo de família, que nós aprendamos tanta teoria e quando chega na obra, o mestre de obra lá vai nos ensinar o que fazer. E ele ouviu com aquela tranquilidade que Deus lhe deu, aquela sapiência, aquela genialidade. Ele disse: não faz mal nenhum, Hugo. Digo: como, Martorelli? Ele disse: a prática você aprende em 6 meses. E a teoria, se você não aprender aqui, você jamais aprenderá. Ele dizia: engenharia, Hugo,
não se faz melando as mãos. Faz até também melando as mãos. Mas se faz no escritório, na prancheta, como calculista que ele era. Juntamente com o companheiro nosso, Moacir, que também já é falecido, irmão de um colega nosso. Isso me marcou profundamente e foi que aí que eu comecei a ter resposta para várias coisas neste país. Uma delas, quando chamaram o Brasil do país dos bacharéis. Não era sem mais nem menos. É porque o bacharel era extremamente versátil. Depois, os engenheiros ocupando a área financeira, a área médica, os grandes desenvolvimentos na medicina, nascem na engenharia. E por quê? Porque o engenheiro era extremamente versátil. Eu me lembro que eu tinha como tema de dizer, se eu for para um canto e me der a missão de varrer a sala, varrer o prédio, limpar o prédio, eu farei com toda a dignidade. E dentro de 30 dias eu introduzirei uma inovação tecnológica no modo de lavar, no modo de limpar. Meus companheiros da Escola Politécnica do ano 1960. Quando eu olho hoje e vejo o nosso Plínio com sua cabeça branca, uma figura responsável, nosso José Wellington da Costa Rolim, famoso Tetel, ele foi talvez o único político da nossa turma, ainda hoje vereador e político no Ceará, Oroz, Fortaleza, todos os nossos colegas que se destacaram em todos os setores. Quer seja no saneamento básico, quer seja na pesquisa, como era o caso do Germano Schneider, o laboratório de hidráulica, depois entrou para a construção, quer seja desde Manaus, na Zona Franca de Manaus, do Pará e por todo o Nordeste até Brasília e, sem dúvida alguma, provavelmente no Ceará. E era quando eu me perguntava, por que este fato? Nós não temos a melhor escola de engenharia do Brasil. Na época era da USP, o Mackenzie. Eu me lembrei de uma vez de um fato me relatado pelo presidente da Volkswagen, Wolfgang Sauer. E ele disse, Hugo, a melhor mão de obra do Brasil, sem dúvida alguma, é a nordestina. Nós tínhamos na Volkswagen uma fresa especial, que um danado de um alemão trabalhava nela há 28 anos. E o alemão caiu na bobagem de adoecer. E tinha lá como ajudante dele um amarelinho, franzinho da Paraíba, tipo do subdesenvolvido. Ficava lá só, como se diz aqui, urubu servando. Né? E o engenheiro da produção chegou e disse, ô paraibano, tu és capaz de substituir o alemão nessa fresa? Ele disse, sou, doutor. Ele começou a trabalhar e dentro de 15 dias verificaram que o paraibano só vivia, trabalhava 2, 3 horas e passava o resto do dia passeando dentro da fábrica. E aí, bota lá, apertaram o paraibano, botaram ele no canto da parede, ele pulou de um lado, pulou do outro, com medo de perder o emprego. Aí ele disse, não, é porque... E o que é que você fez? E quando ele viu que não tinha jeito, doutor, essa máquina, que era uma fresa especial, ia até lá, rodava 2 quilômetros, ou 2 metros e voltava. Disse, para que ir até lá? Ele reduziu aquilo para 70 centímetros, e os produtos saíam da mesma, diminuiu o passo da fresa, e os produtos saíam com a mesma qualidade e no triplo da velocidade. Ele trabalhava 2 horas, tinha peça na linha de montagem e não faltava peça e ele ficava o resto do dia sem fazer nada. Bom, moral da história. Quando o alemão voltou, estava dispensado, foi aposentado, né? O paraibano assumiu. Então, eu tinha aqui, N mais capa histórias, passaria
o resto da tarde dando exemplos sobre essa beleza, sobre essa riqueza que é o povo nordestino, o povo brasileiro. E eu digo isso porque ele adota a máxima do nosso Criador, daquele ser superior que eu chamo Deus, que tudo só se resolve com amor, porque a violência só gera violência, e é com amor que se resolve, e o nordestino é, antes de tudo, bom. O brasileiro é, antes de tudo, bom. O melhor povo do mundo está aqui. Nós temos a maior riqueza do mundo, que é o nosso povo. Quando você vê um elemento mau, não é culpa dele. É culpa da sociedade, que é extremamente injusta e que distribui muito mal. Meus amigos, meus caros colegas, senhores componentes da mesa, eu não tenho o direito de me prolongar por muito tempo aqui. E não quero falar em mais coisas. E ontem, duas grandes alocuções foram feitas. Uma pelo nosso colega Carlos Américo Carneiro Leão, que esgotou o assunto. O Zé Carlos Regueira e ele próprio, que coordenaram os trabalhos, ao o escolherem, não podiam ter feito melhor escola. Melhor escolha. E a outra, do diretor da escola, um homem jovem ainda, em que simplesmente sintetizou, pouco mais longo, os 100 anos da nossa querida Escola Politécnica. Mas eu queria fazer algumas reflexões. Com tudo isso que nós falamos, nós adquirimos uma experiência. Se fosse possível medir a experiência aqui nesta sala dos engenheiros da Escola Federal, da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco, da Politécnica, dos nossos arquitetos, nosso Valdeci, que está ali, o orgulho para todos nós, não digo colega, que ele é bem mais novo do que nós. Ele se diz mais, mas é mais novo. A gente tem que reconhecer. Viu? Conservado, deve ter tido excelentes companheiras para cuidar tão bem dele. Viu? Porque ele, apesar de ser 20 anos mais velho do que eu, aparenta 10 anos mais novo. Né? É um fenômeno. Essa experiência que nós adquirimos, será que assiste ao direito à sociedade de jogar lá fora? E não dá oportunidade que nós a transmitamos àqueles que vão nos suceder? Eu me lembro que em 1977 eu dirigia a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, porém pertencente aos quadros da SUDENE, de quem nunca me desliguei por uma questão de fidelidade, mesmo na oportunidade quando tive, que fui chamado para integrar os quadros do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, hoje Desenvolvimento Econômico e Social, com salário triplicado ao que eu ganhava na SUDENE. E eu rejeitei, sendo chamado de medíocre, burro, etc. Mas isso é uma questão de princípio. E princípio não tem preço. E a casa que eu comecei, a casa que eu conheci, para minha honra, foi a SUDENE, sobre o comando de Celso Furtado, que foi o maior ideólogo, o maior estudioso deste nosso Nordeste. Mas eu dizia, será que nos... Sim, eu então estava na Sudão por convocação do governo federal e fui ao Japão, sem querer ir, mas fui convidado
por Sua Majestade, o Imperador Hirohito, não é o atual é o filho dele, o Akihito. E passei 19 dias lá. No 18º dia, fiz uma palestra para 80 executivos do mundo financeiro. Esta chata, porque a tradução simultânea. Eles não falam bem inglês. Pensar que todos eles falam inglês é bobagem. E mesmo quando eles falam, eles não aceitam. Eles querem a tradução. Então, ficou um velhinho lá que devia ter uns 97, 98 anos. Quando acabou, me chamou e disse: eu gostei muito da sua palestra, mas gostei mais dos debates, onde o senhor se agigantou. Mas eu tenho uma dúvida atroz. O senhor é realmente, aparentemente, um herói ou um impostor? Eu digo: eita, mas por que isso? Como é que na sua idade um garoto ocupa o cargo que está ocupando? Digo: primeiro, não é um garoto, sou um homem de 40 anos. Segundo, o Brasil é um país novo, em que às vezes se comete essas bobagens, pegar um carro como esse e colocar na mão de um homem de 40 anos de idade. Ele disse: explica, mas não justifica. Aqui jamais o senhor ocuparia um cargo desse. E disse: e vocês ocidentais têm um gravíssimo defeito. Pegam o que não se pode comprar, o que há de mais nobre numa sociedade, que é a experiência adquirida, e jogam fora como fosse um descartável. E foi a primeira vez que eu vi a parábola que ele disse: estava o mestre e o aluno, e ele ensinou o mestre a fazer lá um determinado objeto. E o aluno fez tudo o que ele tinha dito. Voltou e disse: mestre, eu fiz isso. O que é que está faltando? Ele disse: 30 anos de fazer isso. E era a experiência. Então, meus amigos, nós estamos entrando, certamente, no terceiro ciclo, ou no terceiro tempo da nossa vida universitária, da nossa querida Escola Politécnica. E é aquela em que nós temos tudo para dar e a sociedade nem sempre disposta a receber. Mas isso não deve ser empecilho para nós. Nós deveremos atuar em forma de ONGs, nas associações, sindicatos ou individualmente. Agora mesmo, na reunião de Cancún sobre meio ambiente, que foi o assunto onde eu me aposentei, eu vi de um diplomata brasileiro algo altamente inteligente. Disse: mas não chegaram a nenhum acordo. Ele disse: não era para chegar. Você não parte do zero e numa reunião dessa chega a um acordo impositivo. Mas todo mundo começa a conhecer o que os outros fazem e começam a adotar internamente em algumas coisas. É o que você observa nos Estados americanos, em que a lei ambiental, a não ser aquela federal, ela já é muito mais evoluída em alguns lugares e em outros. E daqui a pouco a lei formal, ela vem naturalmente. Porque a lei, a gente diz: a lei não pega. A lei que não pega é a lei que não é lógica. É a lei que não vem dos costumes. Ninguém põe de 0 para 100 de uma hora para outra. E houve evolução. E essa deve ser a nossa contribuição. Eu fico radiante quando eu posso transmitir. E não tenho o pouco conhecimento que eu tenho. Mas aqui certamente tem gente que tem uma experiência acumulada na sua área e é incalculável. Eu adquiri uma experiência muito grande. Deus foi extremamente bondoso comigo, parti de uma cidade pobre do interior paraibano, chamada Itabaiana, sem ter dinheiro e sem ter apoios políticos. E cheguei a secretário executivo de ministério e ministro interino. Isso me deu uma experiência
porque Deus, o nosso Criador, foi extremamente bondoso conosco. Então eu quero agradecer, primeiro, aos nossos pais, que fizeram sacrifícios, às vezes, homéricos, para que nós chegássemos onde nós chegamos. A nossa família, as nossas esposas, os nossos filhos, que se privaram de tudo. A minha esposa foi praticamente pai e mãe de meus filhos. Muitas vezes, ela dava 10 horas da manhã, telefonava para a Sudene, e meu então superintendente, general Euler Bentes Monteiro, dizia: Dona Leda, doutor Hugo não chegou em casa? Não, general. E ele mandava ver, me chamava, eu estava trabalhando já no meu gabinete, no 11º andar do antigo edifício JK, que agora eu vi que foi arrematado por 2,5 milhões de reais, não sei porquê. E ele mandava para casa, quando dava 1h30, 2 horas da tarde, eu estava lá de volta. E não se recebia, Maria Elisa está aí, 1 centavo de hora extra. E tirei 2 férias. Uma quando me casei, e com 17 dias meu chefe mandou voltar, já era férias demais. E a outra quando estava brigando com o meu superintendente, que já muito depois, e meu adjunto, do qual a natureza não foi muito pródiga com ele. Eu levava uma coisa para ele e dizia: você assina aqui. Disse: deixa eu ler. Eu digo: deixa não, que você não vai entender. Eu digo: então, ele disse: não assina. Eu digo: ótimo, leva o general assina. Mas, e o general é inteligente, extremamente inteligente. Então, o que eu quero dizer é de que os nossos filhos foram extremamente prejudicados. Eu não acompanhei o crescimento de meus filhos. Por isso que hoje, aquilo que eu considero um filho com açúcar, que é o neto, que é o único neto que eu tenho, que meu filho, eu coloquei o nome de meu pai, e ele colocou nele o meu nome. Eu faço tudo o que ele quer. E digo: meu filho, você aqui é o rei, e você aqui não vai ser educado. Você vai ser educado é pelo seu pai, que é a quem cabe. Eu estou aqui é para lhe deseducar, para fazer você o que você quiser. E ele é louco pela gente. Então eu quero agradecer às nossas esposas que tanto se sacrificaram por nós. E quero agradecer a esta casa. Esta casa, meus senhores, é realmente a verdadeira representante do povo recifense. Não há eleição mais difícil do que a eleição para vereador. Eu que o diga nas costas. É aquela em que ele é cobrado pela comunidade diariamente. É como um prefeito do interior, um vereador do interior, que morre um parente e 5 horas da manhã ele está batendo na porta e diz: fulano tal morreu. E como é que eu enterro? O eleitor não quer saber, o problema é dele, ele foi eleito para resolver. Então, o meu respeito, senhor presidente, Jurandir e todos os vereadores dessa casa, eu tenho um respeito profundo por todos aqueles que deliberam, mas em particular pelo vereador, porque é aquele que está mais junto da comunidade, é aquele que é a tropa de frente, é aquele que sabe, que melhor conhece o seu eleitorado e mais conhece a realidade. Então eu quero agradecer a bondade dos senhores em nos homenagear e dizer que atitudes como os senhores tomaram nesta casa é que dão coragem para aqueles que nos sucederem venham melhorar e ser provavelmente muito melhores do que nós. Muito obrigado. Obrigado, professor Hugo Almeida. Essas suas palavras comoventes, dirigidas aos colegas da sua geração. E você disse uma coisa com muita propriedade. O vereador é que está mais perto do eleitor. Para somente, coincidentemente, hoje meu telefone tocava em casa às 5h35. 5h35 da manhã,
porque a filha de um amigo nosso tinha sido presa, pedindo para eu ir defender como advogado. Você vê como é sacrificado o mandato de um parlamentar, principalmente do edil recifense. Mas eu quero fazer um registro especial, e tem uma pessoa aqui, no seio desta homenagem, que ele me viu criança. É o Carlos Alberto Carneiro Leão, inclusive foi meu professor de voleibol. Eu cheguei à seleção pernambucana de juvenil, na época, jogava voleibol, e ele que era meu técnico na Associação Atlética dos Carneiros. Seja bem-vindo aqui, Carlos Alberto, Carlos Zé Mariano. E vamos ter a oportunidade de ouvir a palavra, também fazendo o 50º de formado, essa figura ilustre, o Zildo Caldas, arquiteto famoso no estado de Pernambuco, não só em Pernambuco, que já atravessou as nossas fronteiras. Para suas considerações, está Vossa Senhoria aí com o microfone à sua disposição. Nós estamos com sede aqui, ó. O calor grande, não é uma linha pra gente. Água pra gente. Excelentíssimo senhor presidente da mesa, e mais participantes dela, colegas engenheiros e arquitetos, senhoras, meus senhores, estamos aqui numa comemoração que é impregnada de saudade, de emoção, de experiências, e que, passados 50 anos, aquele tempo em que concluímos o curso de arquitetura, nós arquitetos, os engenheiros que também o fizeram, em outras escolas, e que iniciaram uma vida de sonhos, de esperança, de muita determinação e muita vontade. Naquele tempo era tudo muito diferente. O vestibular, sem dúvida, era mais puxado. Havia provas escritas, havia provas orais. Na prova oral, 2 ou 3 examinadores, e que provocavam no estudante quase clima de terror quando as provas estavam se aproximando. A nossa vida profissional, e aí refiro-me à Faculdade de Arquitetura, teve para mim a última aula, talvez a primeira grande experiência da vida profissional. Nós passamos o último ano do curso no seminário de Olinda, que é a recém-criada Faculdade de Arquitetura, que se desligava do curso de Belas Artes, não tinha para onde ir. Nós começamos a procurar o local, encontramos a boa vontade do arcebispo, e então de ceder o seminário de Olinda, que estava abandonado. Aí dizia eu a primeira grande aula da atividade profissional, porque os alunos iam começar as aulas em março, passaram os meses de dezembro, janeiro e fevereiro trabalhando, pintando o seminário, fazendo limpeza do terreno,
transportando pranchetas emprestadas por arquitetos mais antigos. A escola de medicina se transferia para a cidade universitária. Eu lembro, eu passei em cima de um caminhão à meia-noite aqui pelo 13 de maio, carregando as bancas que nós tínhamos retirado do auditório da antiga Faculdade de Medicina. E foi um trabalho maravilhoso. Foi uma experiência que nos mostrou um caminho que nós podíamos escolher para praticar coisas que beneficiariam a sociedade. Foi um trabalho magnífico. Todos os alunos da faculdade se juntaram nesse esforço de dar condições para que a escola pudesse funcionar. Foi, sem dúvida, um período maravilhoso que nos deixou essa experiência de vida que muito nos orientou na nossa vida profissional. Cada um tinha seu objetivo. Aqueles que se formavam escolhiam iriam ser na vida futura. Teve um fato curioso em que nós fomos levar ao magnífico reitor Joaquim Amazonas a notícia de que iríamos ocupar o seminário de Olinda. E o reitor reagiu dizendo que era muito longe e precisaria de um ônibus. E nós confirmamos que era necessário ter um ônibus, mas ele disse: há 8 meses que eu paguei um ônibus para a escola de engenharia e até hoje não recebi. O arquiteto aqui presente, Zenildo Caldas, por felicidade minha, é meu irmão, ele já tinha passado numa loja onde tinha um ônibus à venda e ele solicitou que levasse um ônibus para a porta da reitoria. Quando o reitor disse: já recebi o ônibus e não recebi ainda, já paguei, ele disse: então vamos aqui à janela. E da janela foi visto o ônibus e consumou-se a instalação da Faculdade de Arquitetura. Durante o curso, tivemos professores magníficos, e eu citaria o professor Evaldo Bezerra Coutinho. Foi o mentor da separação e instalação da Faculdade de Arquitetura. Um filósofo que usou o espaço arquitetônico, o objeto principal do arquiteto para o ato projetual da arquitetura, para desenvolver uma tese, a sua tese de trabalho. Terminou por deixar 11 volumes publicados, onde a arquitetura era sempre cogitada e trabalhada. Temos o professor Jônio Lemos. Temos o professor Bossoi. Delfim Amorim, um português que chegou e que trouxe um ânimo excepcional para a Faculdade de Arquitetura. O professor Ângelo Costa. E por aí, tantos outros que, ao nos encontrarem, entrando na universidade, os alunos completando seu caráter e a sua personalidade, receberam uma contribuição inestimável desses professores. E aí, um dia, aí vem um fato curioso. Um dia, os concluintes de arquitetura, os homens, já havendo concluído todas as disciplinas, estávamos esperando o dia da formatura e resolvemos fazer uma farra.
E essa foi feita em Savoy. E lá começamos a contar, relembrar histórias, falar em valores, falar em esperanças, expectativas, até que chegou um momento em que cada um começou a declinar sobre o tipo de vida que gostaria de ter. Alguns diziam que iam ser arquitetos com escritório montado, outros diziam que iam fazer concursos, outros ainda diziam que iam se associar a escritórios de arquitetura existentes, até que chegou a minha vez. E eu então tentei dizer o que queria em uma frase curta. E eu comecei a dizer: eu quero ser um sujeito muito ocupado. E aí alguém interrompeu e eu não concluí a frase. Outros entraram na discussão e eu não pude terminar. E a frase completa era: eu quero ser um sujeito muito ocupado e rico. Imagine no que deu. Bom, continuo muito ocupado. Eu tenho dúvida de quem interrompeu aquela frase. Mas eu tenho dois colegas aqui que possivelmente foi um deles. Roberto Holanda e Hermino Araújo. Mas esse foi um fato pitoresco. Durante o curso, mais de uma vez, nós fomos provocados a criar trabalhos de arquitetura que tivessem uma preocupação especial com as classes menos favorecidas. Que a nossa arquitetura fosse uma arquitetura não apenas de capas de revista, mas que ela tivesse uma preocupação especial com aquela massa de brasileiros enorme que ainda hoje é credora de uma dívida social imensa, que embora estejam nas constituições, eles não adquiriram o direito à casa própria, ao emprego, à saúde, à educação. Isso transforma numa dívida social comensurável. Difícil até imaginar que ela seja o clima dos estudantes era um clima de muita amizade, de muito companheirismo e de um desejo de contribuir para a sociedade muito grande. Tenho aqui nas mãos o curso do orador. Ele dizia: referindo-se à natureza da formatura, uma solenidade de formatura traz em si, além do aspecto formal caracterizado pelo protocolo, pela confraternização entre aqueles que vencem mais uma etapa no sentido da realização como seres humanos, um aspecto de valor imponderável, pelo fato mesmo de ser abstrato, já que ele se representa pelos sentimentos que vão no íntimo de cada concluinte. Temos imponderável porque somente o indivíduo que vive um sentimento é capaz de aquilatá-lo, sendo-lhe impossível exteriorizá-lo totalmente através de palavras ou atitudes. Esses sentimentos são representados pela verdadeira concepção da carreira abraçada, pelo conhecimento perfeito dos seus objetivos, do seu valor e obrigações dentro da sociedade. Que vem a ser, em última análise, a verdadeira consciência profissional. É a correção dessa consciência que projeta no futuro aqueles que concluem a formação de uma determinada profissão. Os problemas e obstáculos que encontraremos no exercício da nossa profissão, conhecemos alguns, fazemos ideia ou desconhecemos totalmente outros. Portanto, não haveremos de esmorecer e suplantaremos, como suplantamos no passado, as dificuldades surgidas.
Assim como lutamos pela instalação da nossa faculdade, continuaremos a lutar pelo seu engrandecimento. Ao mesmo tempo em que procuraremos dar à arquitetura o seu verdadeiro lugar no seio da sociedade, buscando um importante vínculo entre ela e as demais artes, perdidos quando dos movimentos renovadores ditados pela Revolução Industrial. No campo mais particular do panorama nacional, deveremos lutar pela arquitetura brasileira, aceitando os ensinamentos técnicos dos centros mais evoluídos, adaptando-os, entretanto, às nossas exigências e condições, para que assim possamos conservar os valores da nacionalidade e a arquitetura brasileira possa vir a representar as verdadeiras aspirações do povo brasileiro. Não podemos esquecer ainda que só o ideal profissional e o querer realizar algo de positivo em prol da humanidade poderão impedir que nos afastemos do nosso caminho de luta, quando, para tanto, formos tentados pelos exploradores dos sentimentos patrióticos, políticos ou religiosos do nosso povo. Qualidade de profissionais que têm como traço do seu trabalho perspectiva sobre o futuro, pesa sobre nossos ombros a responsabilidade de praticarmos e pregarmos a revolução da vergonha, do caráter e da honestidade. Sem o que não poderemos entrar na órbita de progresso dos povos civilizados, pois sendo falsos e enganadores os níveis do progresso técnico, culturais e artísticos, baseados na irresponsabilidade das classes ditas esclarecidas, consequentemente dirigentes, se enveredarmos por esse caminho, virão por terra os nossos objetivos. Retrocederemos à estaca zero, quando encontramos os verdadeiros valores capazes de forjar os reais caminhos da civilização. Nada teremos realizado se no futuro formos chamados de profissionais acomodados e os nossos nomes não ficarem ligados a empreendimentos que trazem em si a elevação dos padrões humanos, mas a elevação dos homens, pelo menos em seus direitos de ter objetivos. A nossa obra só poderá alcançar toda a sua plenitude quando pudermos dar ao homem de tamancos e sem camisa, ao trapeiro e ao mais humilde operário, abrigos com as condições de habitabilidade mínima e essenciais, condizentes com a sua dignidade de seres humanos. Jamais poderemos dar um grau mais elevado à nossa arquitetura se ao homem, por razão primeira e única, não olharmos com a devida atenção, independente de níveis sociais, conceitos ideológicos ou graus de fortuna. Atenção e ler esse documento 50 anos atrás nos mostra o fracasso de gerações. Aquelas coisas que nós pretendíamos conceder à população como um todo, principalmente aqueles menos favorecidos, continuam sem solução. Quando nós nos referíamos à dignidade, à honestidade, verificamos que, sob alguns aspectos, a situação piorou. Então, preocupação de ler a descrição de uma época, ou permitir essa percepção. E o que vemos no tempo de hoje querem uma reflexão daqueles que hoje estão completando 50 anos, daqueles que estão se preparando para exercer a sua profissão, para que nós possamos realmente transformar este país de uma realidade social honesta, correta.
Para encerrar as minhas palavras, eu gostaria de sugerir uma homenagem especial. Nós hoje estamos aqui recebendo homenagens porque completamos 50 anos. Não temos dúvida nenhuma, tem profissionais de apenas 10 anos de formado, 15 anos de formado, 20 anos de formado, e já estão a merecer uma justa homenagem. A homenagem que eu sugiro é que seja a todos aqueles que, de uma maneira correta, justa, honesta, estão exercendo a sua profissão com dignidade, com caráter, respeitando os direitos do cidadão, e que esta homenagem se faça através da nossa mais calorosa salva de palmas, pois entendo que, ao aplaudirmos as criaturas, estaremos louvando o Criador, nosso Deus. Obrigado, Dr. Zildo Caldas. E quero aqui fazer uma justificativa que a homenageada doutora Ana Luísa Limeira teve que se ausentar, que tinha um compromisso para as 12 horas. E em face do adiantar da hora, ela pediu desculpa a todos vocês que teve que se ausentar. Mas encerrando assim a nossa solenidade, que aqui na nossa casa nós temos um regimento. Quando é sessão ordinária, é estabelecido o horário. 5 minutos, horário pequeno, pequeno expediente. 10, 15 minutos para o grande expediente. Mas como se trata de uma solenidade festiva, aqui que o Jurandir teve a iniciativa, nós não estamos cronometrando o horário dos oradores. Mas quero somente para encerrar e registrar e falar em nome, de mandar a mensagem em nome do prefeito da cidade do Recife, o doutor Fernando Nunes vai dizer algumas considerações. Logo em seguida nós tomaremos a iniciativa para encerrar a solenidade. Boa tarde a todos. Senhor presidente, vou fazer como se fosse uma sessão ordinária. Vou falar apenas 2 minutos. Eu sou um homem passional e não me reprovo por isso, não me deploro por isso. Eu tenho na mesa 2 grandes amigos, o presidente Romildo Gomes e o meu querido amigo, ex-colega de Sudene, Jurandir Liberal. Então, em nome deles, eu saudo todos os componentes da mesa. E os integrantes da plateia, eu quero saudar em nome de uma figura ilustre com quem eu convivi e hoje me emocionando em reencontrá-lo depois de mais de 30 anos, Hugo Almeida. É um paraibano como eu vi ele, era de uma metrópole itabaiana, eu sou de um lugar menor, Cabaceiras, no interior da Paraíba, o município mais seco do Brasil. Mas o Hugo Almeida, junto com Aristófanes Pereira, outro paraibano ilustre, deixaram um legado extraordinário para a política de industrialização do Nordeste. 2 engenheiros fazendo papel de economistas. Eu sou um pouco frustrado por não ser engenheiro. Aliás, eu tenho 3 frustrações. Não saber dançar, não ser engenheiro e não falar inglês. No caso do engenheiro, eu tenho uma consolação. Eu tenho um amigo que jogava voleibol, como o Dr. Romildo, comigo na praia, e ele sempre dizia: eu quero ter um auxiliar de engenharia perto de mim, que é um economista. Então ele me chamava para jogar dupla na praia como auxiliar de engenheiro, porque, segundo ele, o economista não passa de um auxiliar de engenheiro. Quero também saudar o nosso Miguel Arcanjo, que é da Associação dos Engenheiros da Prefeitura, onde eu sou secretário de administração, que é um ferrenho, às vezes até meio exagerado, da defesa dos interesses dos engenheiros, mas que dá uma grande contribuição na mesa municipal de negociação. Eu me sinto muito honrado hoje de encontrar grandes amigos e, sobretudo, de representar o prefeito da cidade do Recife, em exercício, Milton Coelho, que me pediu que o representasse. Isso me deixa muito orgulhoso.
Diria também que tenho um pouco de orgulho de ter participado de uma comissão que construiu o edifício sede do Bandep. Eu era o presidente dessa comissão e foi composta por figuras ilustres e engenheiros. Acácio Gil Bossói, Janete Costa, Burle Marx, que fez os jardins, e Joaquim Maria Cardoso. Então, eu sou um economista e tenho o prazer de me situar como um auxiliar de engenheiro dedicado e que tem um grande respeito por essa categoria. Então, muito obrigado. Eu sei que vocês já estão com muita fome, que tem almoço em aldeia ainda. Eu agradeço e trago essa mensagem do prefeito de grande respeito e admiração pelo papel do engenheiro, que faz com que as coisas sejam mais bonitas, mais seguras e mais humanas para o povo do Recife. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernando Nunes, já está apresentando o prefeito. Agora, infelizmente, aqui tem uma pessoa que é colega de vocês, está me importunando aqui, querendo dar uma palavrinha. Como ele trata do CREA, né, representante do CREA, vou quebrar o protocolo, eu vou abrir um precedente para ele, eu disse a ele, vou cronometrar o tempo dele, 2 minutos, Clóvis Arruda, com a palavra. Presidente, prometo não ultrapassar o tempo concedido. Apenas para trazer aqui a palavra do Conselho e enaltecer aqui a iniciativa do vereador Zona de Liberal, nosso colega, amigo, companheiro de lutas, que já é uma tradição essa homenagem que ele faz, sempre nas proximidades do Dia do Engenheiro, vem homenageando a nossa profissão que, na verdade, pela sociedade, não tem tantas oportunidades de ser reconhecida assim. A sociedade reconhece o valor do médico, do bombeiro, do político, né, do artista, mas o engenheiro é como se fosse uma pessoa lá que está lá, que é respeitada, mas não é tão valorizada. E como se fosse uma pessoa que só faz construções concretas e coisas assim, e não tem, na verdade, o humanismo que tem essas outras profissões. Na verdade, a nossa profissão, ela tem sim muita humanidade, porque tudo que nós produzimos é para exatamente trazer o conforto e o bem-estar da sociedade humana. Então, por isso, o Conselho, nessa oportunidade, se associa às homenagens do colega vereador Zona de Liberal, e eu trago aqui também os parabéns do Conselho a toda a nossa profissão. Muito obrigado. Obrigado, Clóvis Arruda. Nessa oportunidade, eu quero parabenizar a feliz iniciativa de Jurandir Liberal, que ele está nessa casa há 10 anos. Todo ano, o dia do engenheiro e do arquiteto tem uma solenidade nesta casa. E, coincidentemente, uma delas eu tenho até presidido. Quero dizer, Jurandir, que você foi muito feliz com a ideia, convidar aqui as suas colegas, Maria Eugênia de Barbosa e Ana Luísa Limeira, certo? Formada, colega, trabalho excelente, desenvolvido ao longo dos anos. No cinquentenário aqui dos engenheiros, dos arquitetos, queria que toda a turma, como vocês iniciaram, estivesse aqui, mas infelizmente nem todos poderão estar presentes e outros que já partiram. Mas quero, em meu nome pessoal, em nome da casa, me solidarizar, parabenizar todos os senhores engenheiros e arquitetos, também aqui os componentes da mesa, as autoridades já registradas ou representadas, presidentes das entidades. Quero também, em meu nome, dizer que o colega de vocês, meu colega como vereador, foi escolhido o futuro presidente dessa casa, para o biênio de 2011 e 2012, ele vai presidir os destinos da Casa Zé Mariano. Em que pese o dia ensolarado, já entramos pela tarde, mas vamos oferecer aqui um coquetel no Salão Nobre, que substitua o almoço de vocês, convido a todos vocês para participar do Salão Nobre da Casa. E fica encerrada a presente sessão, convocando todos os senhores vereadores para a sessão ordinária de segunda-feira nesta casa e desejo a todos boa sorte. Meu muito obrigado. Está encerrado os trabalhos.